estão? Todos bem? Muito bem, nós a partir de agora a gente vai iniciar um novo conteúdo. Vocês já imaginaram qual é? Até agora nós estudamos o continente africano em virtude do projeto Hashtag na minha trilha, né, que foi iniciado lá no começo do ano, e nós vimos muitas informações sobre o continente africano. E a partir de agora o outro grande tema que a gente tem para estudar qual é? É o continente americano. Muito bem, nós vamos iniciar então esse novo conteúdo, né, iniciando o mês de junho, mês, né, de aniversário do nosso município, né? Então a gente precisa que cada um se prepare, né, da melhor forma possível para, né, uma mensagem assim para o aniversário do município, para que um dia a gente possa estar coordenando, possa estar administrando e dando sequência ao desenvolvimento desse nosso município, né, que precisa, né, de pessoas bem preparadas. A gente pode ver que os pioneiros, todos os que construíram esse município, tanto a cidade como o interior, né, são pessoas que, né, deram a sua vida, deram o seu melhor, né, e nós, né, vocês com geração mais nova, né, também precisa ser dessa forma, né? A gente precisa se preparar, né, da melhor forma possível para que o município, a sociedade, o mundo, né, da mesma forma seja administrado, seja desenvolvido de uma forma, né, cada vez melhor. A gente sabe que nós estamos numa sociedade, num mundo em que a gente pode apontar erros, a gente pode apontar, né, problemas, né, que certamente muitos deles precisam ser corrigidos pela geração mais nova, e a gente só pode corrigi-los se preparando, né, e para que a gente possa fazer diferença, né? Se a gente muitas vezes acaba não aceitando, dizendo que coisas estão erradas, não concordando com muitas coisas, a melhor revolução, a melhor forma de resolvê-los nesse momento é se preparar para que o dia que a gente estiver na frente de uma empresa, estiver na frente de uma sociedade, uma entidade, para que a gente possa administrar, para que a gente possa fazer a diferença nesse sentido. Isso não é, né, não é automático. Isso exige preparo, isso exige para que nesse momento que a gente está estudando, né, mesmo com né, afastado da escola, mas exige que cada um se prepare da melhor forma possível, tá? Então esse é o nosso objetivo da escola, é o objetivo da disciplina de geografia, né, e de todas as disciplinas. Elas querem justamente ajudar a cada um a se preparar da melhor forma possível para que vocês amanhã, depois, né, possam estar na frente da sociedade. É quase automático, vocês vão estar na frente, mas desde que sejam, que vocês possam estar preparados da melhor forma possível, tá? Então esse é o nosso recado, e dessa forma a gente já vai iniciar o novo estudo, né, do continente americano. Inclusive aqui nós estamos no continente americano, tá? Nós fizemos parte, tudo aquilo que a gente pode ver aqui no município de Porã, né, isso faz parte também da América, tá? Uma aula então direto da América para cada um de vocês, tá? Então estudem, se preparem para que de fato a gente possa estar à altura daquilo que o município representa, daquilo que a América representa, tá? Então bons estudos para todos, e se dedicam ao máximo. Não sejam daqueles alunos que reclamam, mais uma coisa, mais um desafio, mais estudos, assim como a gente escuta de alguns. Sejam aqueles alunos que digam, que bom, uma aula diferente, que bom, mais atividades, que bom, nós vamos assim nós nos podemos preparar melhor
para enfrentar esse desafio que a escola e que o mundo americano. O que é o continente americano? Tá? Então nós vamos tentar entender tudo, pelo menos o essencial, aquilo que é básico sobre esse grande continente, um continente gigante, e é o continente que nós fizemos parte. O continente americano é o continente, nós somos americanos. Nós somos americanos, nós vivemos parte, nós fizemos parte do continente americano. Às vezes dá a impressão, quando a gente fala em América, em continente americano, parece mais os Estados Unidos, enfim. Também são americanos, tá? Então todos os que vivem, tanto na América do Sul, na América Central, como na América do Norte, fazem parte desse grande continente chamado de continente americano, tá? Então ele é subdividido em vários critérios, em várias regiões, tá? Então uma delas que a gente vai estar aprofundando é justamente essa classificação do continente americano em 3 grandes blocos. Então a América do Norte, onde faz parte o Canadá, Estados Unidos e o México. A América Central, tá? Que é composta pelos países, das ilhas, pelas Antilhas e os países que têm características de ilhas, da América Central. E depois também a América do Sul, que é o outro grande bloco, onde o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, faz parte. Então esse bloco é onde o Brasil é o maior país, da América do Sul, tá? Então são várias características aí que a gente vai estar estudando, detalhando ao longo das próximas aulas. Então vocês podem ir lendo, podem ir pesquisando as características dos países. Nós temos características geográficas, nós temos características bem diferentes. E olha só, o continente americano, ele vai praticamente do Polo Sul até o Polo Norte. Isso lhes dá um continente com todas as características de clima, ou seja, enquanto nós estamos aqui na América do Sul iniciando o inverno, nós temos na América do Norte iniciando o verão, ou seja, sempre tem 2 estações ao mesmo tempo. Além de fazer parte então dessa região aquecida, a parte mais aquecida, que recebe mais intensidade solar durante o ano, toda essa parte entre a linha do Equador, entre os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer, tá? Parte bem aquecida. E nós temos parte do hemisfério sul, que vai próximo ao círculo polar, e também do frio do polo, nossa região, inclusive tô de casaco aí por causa da influência já da região próximo às correntes, que vêm, correntes frias que vêm da região polar, a influência da proximidade, do polo, tá? Da mesma forma da América do Norte, que também tem essas características, de bastante frio, inclusive o Canadá, boa parte do seu território congelado praticamente o ano inteiro, tá? Então uma diversidade de climas, uma diversidade de vegetação, uma diversidade de relevo, em virtude dessa sua grande extensão no sentido norte e sul, tá? Então, e assim a gente vai estar detalhando inúmeras características aí para frente em relação a esse continente americano. Muito bem, outra característica marcante, se a gente pegar o mapa físico, do continente americano, nós temos a questão do relevo com características bem fortes em relação a esse nosso continente. Então, por exemplo, aqui só pela cor do mapa físico a gente pode ver bem destacado
as regiões mais altas, inclusive com cordilheiras, regiões bem altas, né, na região oeste, tanto da América do Sul, né, América do Norte também, mais ainda com formações elevadas, com formações de cadeias de montanhas inclusive. Então a marca, né, a região oeste formada pela Cordilheira dos Andes e também pelas montanhas rochosas na América do Norte. E na parte central nós temos regiões mais baixas, tanto na América do Sul como na América do Norte, né? O Brasil, né, contemplando aqui toda a planície amazônica, também a planície platina, né, com regiões mais baixas, e também os planaltos brasileiros com regiões já mais altas, mais antigas. Da mesma forma na América do Norte, né, com os Apalaches e a península do El Salvador, né, do Labrador. Então a gente pode ver formações em uma questão geológica bem antigas e essas regiões mais altas consideradas regiões recentes, mais novas geologicamente. Muito bem. Mais alguns detalhes então sobre esse continente americano, né, a partir do nosso livro, né, que nós a princípio temos ele lá na escola, mas para dizer que o conteúdo que a gente está estudando, né, ele está dentro do livro, né, tem muito conteúdo, né, que a gente vai estar usando também algumas informações dele além da internet, que cada um deve estar usando para pesquisar e para entendermos o continente americano em si, tá? Então, mais alguns detalhes. América é o continente em extensão latitudinal, é o maior continente no sentido norte-sul, tá? Então, uma das características que o continente tem, eu já falei, né, ele tem uma extensão muito grande, né, ele vai praticamente de um polo a outro, e nenhum outro continente tem essa característica, tá? E isso faz com que ele tenha características, né, bem distintas em relação aos outros continentes. Então, é o continente que, né, ele tem uma diversidade, né, de climas e de tipos de vegetação, né, justamente porque ele tem características, né, de regiões bastante frias, regiões polares, das duas regiões, né, dos dois polos, e também ele tem grandes áreas na região, né, que é considerado próxima à linha do Equador, né, que é a região mais aquecida, que recebe mais intensidade solar, tá? Então, essa característica é uma das características bem marcantes. Outra característica, assim, do continente americano, tá, que os livros destacam bastante, eles são subdivididos de acordo com o desenvolvimento. O que quer dizer isso? Existem países mais desenvolvidos, existem países com um desenvolvimento menor, tá? E dentro dessa característica, nós podemos ver que é um contraste. Países desenvolvidos do continente americano, quantos são? Aonde que estão? Tá? Então, apenas 2 países são desenvolvidos do continente americano. Tá? Então, nós temos apenas o continente, o Canadá e os Estados Unidos. Então, são os 2 países que são classificados como países desenvolvidos. Tá? Todos os demais, então, não são desenvolvidos. E o Brasil, professor? O Brasil longe de ser desenvolvido, tá? Então o Brasil, ele tem uma característica de país desenvolvido, uma característica, e é bem importante, tá? A característica econômica, tá? O país, o Brasil,
assim como outros países, sobretudo o México, né, e alguns outros países como a Argentina, Uruguai, né, próprio Paraguai em alguns aspectos tem uma economia bem significativa, né, e por isso que eles são classificados numa situação nova, né, como países emergentes, como países com um novo grupo, mas permanecem ser não desenvolvidos. Né? O Brasil, né, da mesma forma, né, como os outros países emergentes do mundo, a própria China, né, então são países que acabam tendo uma economia, né, a China, por exemplo, tem a segunda maior economia do mundo e é um país não desenvolvido. O Brasil, a princípio, chegou a ser a quinta, sexta economia mundial, né, numa questão de rendimento, de geração de riquezas, e não é considerado um país desenvolvido. Outros países desenvolvidos têm economias menores, né, do que alguns países, né, no caso, emergentes, justamente por isso são classificados dessa forma. Importante ver por que a gente pode classificá-los, então, como países desenvolvidos. O que vem a ser, né, qual que é a característica que identifica, então, que os Estados Unidos e o Canadá podem ser classificados como países desenvolvidos. Então, um deles é a economia, né, mas os outros dados, os índices, né, como o IDH, né, os índices sociais, né, a própria infraestrutura, saúde, educação, saneamento básico feito, enfim, então todos os indicadores sociais, né, nesses países funcionam, são desenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos ou não desenvolvidos, né, eles têm problemas em relação a esses quesitos, né? O Brasil, por exemplo, problemas de infraestrutura, problemas na saúde, né, problemas com educação, né, então faz com que não tem como classificar, né, o Brasil como país desenvolvido. São questões que, né, ainda podem e devem ser resolvidos para certamente um dia ser classificados também como desenvolvidos. Né? Os livros em geral, né, para quem tem livros antigos de geografia em casa e a pesquisa na internet, a gente pode ver que eles acabam trazendo num grande destaque esses dois países desenvolvidos do continente americano. Né? Boa parte do conteúdo do continente americano se dedica a entendermos detalhes sobre os países, né, dos Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, justamente para entender por que eles são desenvolvidos e qual a característica desenvolvida que eles se enquadram. Alguém consegue justificar por que os Estados Unidos e Canadá são desenvolvidos apenas esses dois? O que levou a somente esses dois países se tornar desenvolvidos? Olha só, numa questão de descoberta de mundos, a gente pode ver aqui, ó, a Europa, né, ela teve o seu período histórico de expansão, né, e hoje é vista como o velho mundo, o antigo mundo. E eles, né, se expandiram, né, eles foram com as grandes navegações, sobretudo, eles foram em busca de expansão, de conhecimento, sobretudo de expansão de comércios, né, e acabaram descobrindo nesse momento o continente americano. Tá? Da mesma forma que descobriram o continente sul-americano, eles descobriram o continente norte-americano, ou seja, a primeira chegada até foi na América Central, né? E que a partir disso vocês podem ver que o mundo desenvolvido, o mundo europeu, né, ele chegou no mesmo período,
no continente americano. E mesmo assim, fez com que alguns países se desenvolvessem de forma bem mais rápida e outros, né, têm dificuldades no seu desenvolvimento, tá? Então, o que levou esses dois países a se tornar desenvolvidos? Um detalhe importante que a gente não pode esquecer, inclusive, a gente vai cobrar nas avaliações e é muito solicitado para a gente entender essa característica marcante. Então, atenção, vou justificar por que esses dois países são desenvolvidos e os outros não. A forma com que os europeus ocuparam os seus espaços das descobertas do Novo Mundo fez essa diferença que a gente pode ver hoje. Ou seja, nos Estados Unidos e no Canadá, que foi ocupado pelos ingleses, eles instalaram colônias de povoamento, ou seja, eles foram aqui, eles descobriram essas regiões para fazer uma extensão do seu país, para, né, inclusive tem alguns que colocam ingleses, né, foram implantar uma nova Inglaterra, tá? Eles foram aqui justamente para ocupar e se desenvolver nessa região. Já as outras regiões, né, sobretudo a América do Sul, América Central, que foi colonizado sobretudo, né, pelos portugueses e pelos espanhóis, né, a gente pode ver que o Portugal, né, a história do Brasil deixa bem claro isso, né, Portugal veio aqui e implantou uma colônia de exploração por muitos anos, tá? Desde 1500 até a independência, esse processo, o Brasil virou, era uma extensão, ou seja, Portugal, o que fazia aqui nessa região que era deles? Era de Portugal. Eles implantaram atividades para enriquecer ainda mais a matriz, que era Portugal. Ou seja, implantaram uma forma de ocupar, né, não para desenvolver, mas para trazer recursos, aquilo que faltava para Portugal. Ou seja, eles exploraram além da matéria-prima, além da madeira nobre, além do ouro, né, dos minerais preciosos, né, eles exploraram toda essa questão, levando tudo para Portugal. Afinal, era de Portugal, né, na época não podia ser diferente, porque era uma extensão, né, e as primeiras atividades implantadas no Brasil, né, eram justamente atividades que, né, demandavam de questões que Portugal, né, precisava para se desenvolver, que muitas vezes não produzia lá, enfim, são todas questões que eles tinham uma extensão do seu território e usavam esse território para, né, as pessoas não vinham aqui para morar, as pessoas vinham aqui para trabalhar, para desenvolver atividades, para, né, fazer com que Portugal, né, se tornasse melhor. Tá? Então, da mesma forma, a Espanha implantou em vários países do continente sul-americano justamente atividades para, que nem eu falei, né, atividades exploradoras, tanto de matéria-primas, né, como de riquezas, de minérios, né, para levar para a Europa. E isso fez com que essas regiões demorassem, atrasassem o seu desenvolvimento, né, não tinham uma autonomia, ou seja, as atividades estavam ligadas totalmente à Europa. Tá? Então, isso ficou implantado muitos anos. Tá? E enquanto isso, os países, né, sobretudo Estados Unidos e Canadá, eles simplesmente as pessoas foram, os ingleses foram, né, nessa região né, foram morar e começaram o desenvolvimento
né, já, né, desde 1500 anos, desde 1500, né, eles começaram a se desenvolver e provocar o desenvolvimento, né, nessa região. As pessoas foram para morar, famílias, enfim, migraram para essa região, né, para, enfim, para se desenvolver, né. Então, importante a gente ter bem claro isso. Então, na região dos Estados Unidos e Canadá, a Europa foi para implantar colônias de povoamento, foram povoar, foram morar, se desenvolver. E na América do Sul, na América Central do Sul, né, foi implantado colônias de exploração. Tá? Então, isso tem reflexos até hoje, por isso que é extremamente importante a gente entender esses contextos históricos ainda atuando sobre o atual cenário dos países do continente americano. Tá? Então, bem importante isso. E a gente pode ver, né, que em questões de riquezas naturais e em questões de produção, o continente americano, tanto da América do Sul como da América do Norte, eles são muito ricos, não tem grandes desertos, tem um relevo bastante favorável para produzir grande parte, né, praticamente de tudo, tá? Então, a não ser nessa cordilheira dos Andes e nas regiões que eu mostrei antes já, né, que existe um pouco de dificuldade em relação a isso. Tem um e outro deserto, mas grande parte da característica física que a gente ainda vai estar falando e detalhando mais para frente. Então, são características bem importantes, né, que a gente pode e deve estar levando em consideração para o entendimento disso. Muito bem, por hoje é isso. Semana que vem vai ter mais. Eu gostaria que cada um comentasse aqui embaixo no Classroom, né, comentasse uma das ideias que chamou a atenção sobre o continente americano. Então comentem, deixe o seu comentário ali nos comentários mesmo no Classroom, para que a gente possa estar acompanhando as características que estão sendo aprendidas e que mais a gente pode estar lendo, né, sobre esse continente, que a gente vai estar trazendo bastante atividades e informações nas próximas aulas. Então vão estudando, vão pesquisando, né, para que de fato possa ter o entendimento mais completo possível, né, desse nosso continente americano. Tá? Se cuidem, estudem, tudo de bom para vocês.